vou passar para vocês referente à criação de domínios, tá? Criação de domínio. Por que que eu preciso de um domínio? Sem um domínio, eu não tenho minha página de vendas. Então eu preciso do meu domínio para mim ter uma página de vendas, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui no meu monitor. Aqui eu tenho alguns lugares onde vocês conseguem criar domínios. Não só domínios, como hospedagens também. Aqui nós temos o registro.br, tá? O que é o registro.br? Ele é o órgão brasileiro responsável pela criação de domínios. Toda vez que vocês forem criar um domínio que no final tenha BR, então vocês venham para o registro.br. Toda vez que for criar um domínio que tiver .com, .net, .online, então vocês vão para outros lugares a qual vou passar. Rapidinho, eu preciso explicar para vocês referente ao registro.br. Na época da Segunda Guerra Mundial, tá? É rapidão, mas vale a pena. Na época da Segunda Guerra Mundial, quando o exército americano estava perdendo comunicação com suas bases militares em outros países, o exército americano criou uma linguagem de programação chamado HTTP, que é Hypertext Markup Language, hipermarcação de texto. Então, o que acontece? Através dessa linguagem de comunicação, do Hypertext Markup Language, o HTTP, o qual temos hoje, vou mostrar que qualquer site tem um HTTP, então ele conseguiu uma comunicação lá com o satélite, e através dessa comunicação com o satélite, ele conseguiu a comunicação com as bases militares em outros países. Foi aonde conseguiram resolver o problema da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, muitas indústrias, empresas que tinham unidades filiais em outros países, estavam tendo prejuízos financeiros altíssimos. Por saber que o exército americano tinha essa forma de se comunicar, eles foram atrás da base central, começaram a pedir permissão para utilizar o HTTP. Pagaram para o exército americano. Nisso, eles viram que o governo americano pensou, puxa, é uma grande fonte de renda. Aí eles simplesmente começaram a ceder acesso para as empresas, tá? Aí as empresas começaram a ter o acesso, começaram a se comunicar com suas unidades em outros países, aonde começaram a voltar a ter o equilíbrio financeiro do que estava acontecendo. Então vamos lá. Hoje o HTTP, a gente utiliza ele de lá dos Estados Unidos, tá? E ele é vendido para o mundo inteiro. Então por isso que eu falo, cada país, ele tem o seu órgão responsável pelo acesso ao registro de domínios. Aqui no Brasil, nós temos simplesmente, eu vou mostrar aqui agora no monitor. Aqui no Brasil, nós temos simplesmente o registro.br. Se eu registrar, por exemplo, ó, deixa eu ver, calma aí, emagreca.com.br, tá? Se eu criar um domínio, por mais que tenha .com, alguma coisa, se no final tiver .br, é porque é um domínio brasileiro. Então, assim, hoje muitas empresas tentam te vender, eu tô falando de todas, tá? Elas tentam te vender domínios brasileiros, aonde esses domínios, eles pagam simplesmente R$ 40 e cobram de você R$ 80. O registro.br, ele cobra anual, tá? Aqui aparece até a lista, ó, de todos os domínios, tudo tem, ó, BR, tá vendo? Emagreça.ai, .br, tudo que for BR, simplesmente pertence ao HTTP. Eu vou colocar qualquer aqui, ó, teste, só para ser um domínio livre. Quando um domínio seu está disponível, ele aparece aqui disponível. Você simplesmente registra ele. O e-mail, é importante ser um e-mail do
Gmail, Hotmail, Wall, Yahoo, qualquer e-mail que não seja com o nome do domínio, tá? Assim que você registra, clica aqui registra, ele vai mandar para o seu e-mail um ID e uma senha. A senha você vai registrar, mas esse ID vai ser o seu ID de acesso. Se eu clicar aqui, por exemplo, esse daqui é o meu ID de acesso, ó. Aí eu digito a minha senha, tá? Então, eu não vou logar porque tem muitos domínios, tem mais de 200 domínios, ou até mais, né? Uns 300 domínios, meus e de clientes aqui. Então, se você logar, você vai colocar ou o seu domínio ID, ou o seu CPF e a senha que você criou. Aí você vai ter acesso ao seu domínio criado. Porém, é R$ 40 uma única vez por ano. As outras empresas, tá, que registram domínio também, é, que registram domínios, elas simplesmente têm um cadastro no registro.br, pagam 40 anual e te vende por 80 anual, tá? Enfim, não é desonesto, porque é uma forma delas ganhar dinheiro, é revenda de domínio. Então, assim, tem vários lugares. Mas eu, Adriano, aconselho .br, registro.br. Quando você vê um domínio que aqui, ó, lá em cima, no domínio tá .co, é Colômbia. Ó, MX é México. Eu acho que é CL, é Chile. Então, acho que é RV, é Russian, RS, é Russian, que é de Rússia. Então, hoje, cada país tem uma licença do HTTP para poder ter acesso à criação de domínios, tá? Então essa é a primeira parte, criação de domínios. Se eu pegar esse mesmo aqui, ó, eu vou pegar só a primeira parte. Vou vir aqui na Ambler. Eu tenho vários domínios criados na Ambler. Ela é muito boa, tá? A Ambler, boa mesmo. Deixa eu só ver aqui. Ele já mostra para você, ó, os domínios disponíveis. Ó, aqui, isso daqui é uma pegadinha, tá? Que é 36 anos, mas pro segundo ano, não, aqui tá ok, ó. Pro segundo ano tá 36 também, porque geralmente tá 75, 76. Vai ver alguma parceria que montaram recente. Eu vou colocar .com, tá? Ele já mostra para mim os .coms que tem também, ó. Por que que eu estou indicando a Ambler? Porque a Ambler, ela é barato, tá? A Ambler, eu tenho vários domínios criados nela, .com, .info, porque ela cobra barato. Depois da Ambler, eu sugiro Valuehost. Valuehost é muito boa também para criação de domínios. A Valuehost vale muito a pena. Ela é uma empresa que dá um suporte assim extraordinário. Eu já trabalho com ela há 5 anos, 6 anos. Se você chamar no chat, eles atendem. Se você ligar, eles atendem. Dependendo do suporte que você precisa, que você acessa, você chama aqui, eles até acessam sua máquina pelo Ndesk e resolve. E eles têm criadores de site. A Ambler, eu não tô, e a Valuehost, a Hostinger é legal também, tá? Eu gosto muito da Hostinger, porém os planos deles é, perdem, a meu ponto de vista, eles perdem para Valuehost e para Ambler. Então, assim, eu aconselho muito. Criação de domínio nacional, registro.br. Não vá para outro lugar. É o único órgão legal, responsável do HTTP para poder criar domínios brasileiros. Se você for criar um CL, que é Colômbia, aí, ou .com, que é internacional, aí você quer comércio, né? Você pode ir para outros domínios, para outros sites, tá? Godaddy, ela vale a pena também, tá? A Godaddy geralmente ela tem alguns planos de hospedagem, criação de domínio barato. Tem muita gente que revende em domínio, tá? Às vezes você encontra, que nem aqui, ó. Enfim, tem domínio até de 1 milhão. Tem domínio de R$ 10, de R$ 5, tá? Para você que vai começar a vender infoproduto, eu sugiro não pegar domínio caro de 200, R$ 300. Eu sugiro você pegar um domínio básico aqui, ó. O nome simples também, outra coisa que é importante. Aqui, aceita cedilha, aceita tracinho, aceita acento.
Aceita caracteres especiais, tá? O que você colocar, ó, ele aceita. Mas a minha sugestão, elimina, sua comunicação tem que ser limpa. Adriano, mas por quê? Na aula de Google, de SEO, que eu vou dar para vocês, vocês vão entender que os mecanismos de busca de SEO, eles não aceitam acento, cedilha, tracinho, dá para pôr tracinho aqui também na criação de domínio, tá? Enfim, eles não aceitam essas coisas. Tracinho até que aceita, mas a pessoa não vai lembrar de digitar o nome do seu domínio, tracinho alguma coisa, ela se perde, tá? Então, quanto mais limpo, quanto mais puro, quanto mais clean for, se você entrar no Banco do Brasil, acho que é bb.com.br, tá? Se ainda for. Olá, simplesmente isso. Olha que limpo esse domínio BB. Então pronto. Ó, eu Bradesco, tá? O do Bradesco é simplesmente bradesco.com.br. Então aqui, ó, Bradesco. Então assim, eles mudaram o domínio, tá? Tá estranho porque não tem .com nem nada aqui. Ah, vai ver, tá passando por cloud, tá? Depois outra hora eu explico o que é um firewall, cloud de firewall, tá? É, mas enfim, quanto mais simples, Nestlé, vamos ver, Nestlé, né? Nestlé. Cada um fala de um jeito. É, se você entrar aqui, ó lá, nestlé.com.br, então não importa qual for o seu domínio, tenta manter o nome limpo, sem acento, sem cedilha, sem nada. E o máximo curto. Por que curto? Porque para você trabalhar depois com otimização, lá no Google Ads, por exemplo, ou no Meta Ads, para simplesmente colocar o seu domínio, para poder divulgar ele. Gente, imagina aquela linha longa de domínio, infinita, que não acaba, tá? Então tenta usar domínios curtos, sem acento, sem cedilha, sem nada. E tem gente hoje que revende domínio, tá? Eu mesmo já comprei domínios de outras pessoas e já vendi domínio também. Então, se um dia você achar um domínio aqui, que nem o do G1 da Globo, ele foi vendido por, eu acho que 1.800.000, do Globo.com. Então, assim, se um dia vocês achar um domínio, uma empresa grande que não tenha o domínio ainda, pode criar. Ah, Adriano, mas ele tem copyright, mas tem advogados, um monte de pitbull. Não interessa, não importa. Por quê? Porque funciona bem assim. Pela lei, né, do HTTP, e do órgão brasileiro, que são, tá aqui embaixo, ó, vários, tá? Que cuida dos registros de domínio, da W3C, de todos eles, é quem chega na frente. Por isso que a Globo não conseguiu processar um garoto de 18 anos, que comprou, acho que foi 18 anos que ele tinha, que registrou o domínio deles e depois quis vender para eles. Porque não pode, é quem chega na frente. Então, se vocês um dia ver que tem um domínio bem legal, puxa, ainda não registraram, pode registrar, põe uma página de vendas lá e divulga que você vai pegar uma boa nota. Eu já ouvi falar de pessoas que vendeu o domínio por 1 milhão, por 800.000, por 5 milhões, e eu já ouvi falar de domínios que foram vendidos até por 30 milhões de reais. É possível, se a marca é famosa, uma marca que ganha 280 milhões, o que é um domínio de 30 milhões, tá? Então, simplesmente vende sim. Então, essa aula é isso, é curta, sobre criação de domínio, tá? Para criar landing page, precisa de criação de um domínio. Você precisa de um domínio na internet. Um nome curto, simples, direto, objetivo. Se for .br no final, é aqui, registro.br. Se for internacional, sugestão: Ambler, Valuehost, GoDaddy, tá? Aí depois de GoDaddy, você pode pesquisar as outras fontes. Ah, aqui ó, domínio.com, já esquecendo. Esse também é bom, tá? Mas tem domínio nele que é muito caro, mas tem muitos que é barato. E ele é uma fonte central externa também, tá? É uma fonte de registro. E é isso daí. A aula de hoje sobre domínio. Então vou encerrar por aqui.